Você é a favor da liberação da maconha? Não, eu sou historicamente contra a liberação de drogas, acho que não funciona. A gente tem até hoje Nos produtos... países desenvolvidos, o cara pode fumar maconha em Londres, pô. Olha... Não vai reduzir a criminalidade, deixar o pessoal fumar maconha? Porque eles fumam maconha de qualquer jeito. Não, veja, a lei hoje já Se não... você comprar maconha aqui, tu liga pro telemaconha e os caras te entregam. A lei hoje já não pune como criminoso o usuário de maconha, né? Ele não fica sujeito a uma pena de prisão. Uhum. Agora, veja, tem produtos legais que o crime organizado já está. O cigarro, parte do cigarro brasileiro, das cadeias de fornecimento, né, principalmente cigarro importado, de marcas inferiores lá do Paraguai, ele é dominado pelo crime organizado. Né? Então, assim, eu acho que não resolve você descriminalizar a maconha, o tráfico de maconha. Mas se você for fazê-lo, você tem que criar um mercado legal. E não fazer como fez aí o Supremo Tribunal Federal, dizer, se é até 40 gramas, não é tráfico, é consumo. Porque aí você, na prática, está dando um manualzinho pro traficante de como ele pode vender sem ser punido. Então é uma discussão válida, tá? Eu sou contra, tá, a liberação de drogas, uma posição mais conservadora, mas a gente tem que admitir que o problema não é simples assim. Mas o crime organizado já está em mercados legais também, embora, né, com vendas, mercado de combustíveis. É o que sempre diz, A família né? Corleone entrou, né, no mercado de negócios legais, né? Entramos nos filmes aí. Com o crescimento. Moro, o cenário político do Brasil hoje ele é talvez mais polarizado do que nunca. Certo. Né? Como que tu acha que se deve promover o diálogo entre dois lados tão separados, com visões tão diferentes? Qual que é onde que está a saída para essa polarização? A gente vai seguir cada vez mais. A gente encontrou uma bifurcação lá talvez em 2013, talvez em 2015, e a coisa vai continuar sempre se separando. Qual que é o caminho para voltar a ter um diálogo mais saudável na política brasileira? Penso que as pessoas têm que ter um diálogo mais respeitoso e saudável e admitir que as pessoas têm divergências e muitas dessas divergências são razoáveis. Pode ter posições veementes, debate público pode ser acalorado, mas no termo de relação pessoal, a gente não pode trabalhar com aquela lógica amigo-inimigo. Para ser bem sincero, no Senado Federal, o ambiente, mesmo com os colegas da base de governo, ela é bastante cordial. Né? Às vezes tem alguma outra discussão que alguém se exalta, que alguém é um pouco mais duro, mas dificilmente nós temos ali ofensas de baixo calão dentro do Senado Federal. Essa é uma forma de avançar. Agora, é importante também a gente ouvir, né, sempre os outros, a gente ter presente as outras posições, e o que eu vejo muito do governo federal hoje é que ele não ouve a oposição. Né? Então, os projetos, as ideias da oposição não estão sendo respeitadas. Tivemos um caso recente, que foi o do projeto que deu fim às saidinhas dos presos. Né? Fizemos audiência pública no Senado, a oposição, a base do governo não apareceu, o projeto estava lá. Eu apresentei uma emenda, que a meu ver foi importante para destravar o projeto do Senado, porque ele estava paralisado lá no Senado, que era o projeto, a ideia era acabar com as saidinhas nos feriados dos presos, que trazia um monte de problema. Mas a redação que veio da Câmara estava impedindo também a saidinha para estudo do preso semiaberto. Então ele já progrediu de regime. E aí eu entendia, não, vamos manter a possibilidade de sair para cursos, porque já está matriculado, já é um controle mais individual e o estudo realmente é ressocializante. Nós aprovamos no Senado, foi aprovado na Câmara, o presidente veio e vetou. Para quê? Só teve desgaste. Derrubamos o veto. Então podia, naquele momento, ter uma posição mais sábia de, olha, nem sempre eu estou certo, né, o governo, mas creio que esse governo, ele se apostava muito, né, que seria um governo de uma... Eu fui contra desde o início da eleição lá, nessa oposição. Mas eles diziam que seria um governo de conciliação, de pacificação do país, e a gente não está vendo isso. Uma grande união. Né? Mas e na sociedade civil?
A filha que não senta na mesa de jantar com o pai, na mesa de Natal com a família, porque o tio é Bolsonaro, ou porque não sei quem é Lula, ou porque não sei quem é desse lado. Qual que é a saída para a sociedade se pacificar também, na tua opinião? Bem, eu posso dar um conselho, né? Eu acho que as relações familiares estão acima da política. E as pessoas se enganam muito em relação também aos seus representantes eleitos. Eu creio que eu sou um bom senador, né? Tem outros bons políticos, tem maus políticos também, mas brigar em família ou brigar com os amigos por conta de fulano X ou fulano Y não é uma coisa que eu recomendo. As pessoas daí têm que pensar o seguinte: vai ver um filme, vai na praia, vai almoçar, né, passeia, faz alguma outra coisa, desanuvia dessa obsessão em discutir apenas a questão política, né? Tem uma vida aí fora que é maior do que a política. Então, para aquela filha que brigou com o pai, para o pai que brigou com a filha, fica o conselho, né? Que não é bom. É importante respeitar as divergências e os pensamentos diferentes. Fala de outra coisa, fala de filme, né? O jogador de futebol Robinho, Uhum. ele foi condenado por estupro na Itália. E ele foi preso no Brasil, com a manutenção da prisão pelo STF. Por que o STF manteve uma decisão de condenação de um crime de um brasileiro no exterior e anulou processos que estavam em São Paulo, que foram julgados em Curitiba? O erro tá no segundo ponto, né? No segundo... Por que exatamente um processo... o cara cometeu o crime em Brasília e não pode ser julgado em Curitiba, e o Robinho cometeu um crime na Itália e o STF manteve a prisão aqui? Ferri, sobre o caso do Robinho, eu não conheço tanto em detalhes, né? Mas, assim, veio lá a condenação na Itália e acho que o Supremo fez o certo, formalizou, entendeu o que houve. A Itália tem um sistema de justiça que é relativamente confiável, não tinha nenhum problema visível dentro do processo, e mandou cumprir, não pode ter impunidade, né? Seja para A ou seja para B. No outro caso, da Lava Jato, é uma reação política, né? Veja que o próprio Supremo Tribunal Federal foi ele que autorizou a prisão do Lula lá atrás, em 2018. Eu era juiz da Lava Jato em primeira instância. Volta e meia havia uma pressão para decretar a prisão preventiva do Lula. E ele até dava motivos para isso. Mas eu tinha presente como juiz de primeira instância, esse é um caso delicado. Então não vamos nos precipitar, vamos, né, seguir o processo, o seu curso. Aí eu fiz o julgamento de primeira instância, aí houve recurso, chegou ao TRF da 4ª Região, Tribunal Regional Federal, 3 embargadores proferiram um julgamento unânime, até aumentaram a pena, certo? E ali, na jurisprudência da época, era pós-julgamento de segunda instância, se executa a pena. O tribunal mandou executar, e só o fez porque o Supremo e o STJ, antes, haviam denegado um habeas corpus do Lula. O Lula pedia para não ser preso. E aí vem o Supremo e diz, não, pode prender. E aí o TRF manda prender, eu cumpro a prisão, ele começa a cumprir pena, isso foi em 2018, e aí em 2021 vem essa história, 3 anos depois, que não tinha sido julgado no lugar certo. No mesmo habeas corpus que antes o ministro Teori Zavascki tinha negado a liminar, dizendo que o fórum era Curitiba. O que aconteceu? Caiu o avião. Aconteceu a política. Aconteceu a política, uma reação política, ali uma decisão, a meu ver, que não tem uma base legal, mas houve uma decisão política para reverter a condenação do ex-presidente, e hoje nós estamos nós estamos pagando o pato, né, o sofrimento aqui, porque o governo Lula é um governo muito ruim na economia, na segurança pública e em vários aspectos. É claro que, como disse, a gente sempre tem um discurso de respeito aí às instituições, mas a gente tem que dizer, não, a real, que foi um baita erro judiciário do Supremo Tribunal Federal reverter essa condenação. Se tivesse deixado a coisa seguir, normalmente, como era o caso, poderíamos estar em outro cenário hoje, aqui em 2026. Eu não digo que Bolsonaro seria reeleito, ou poderia ser um outro agente político, poderiam surgir outras lideranças,
Mas você trazer de volta, né, alguém que tinha sido condenado por corrupção, e você traz de volta, e não tem inocência, né, não tem uma declaração de inocência, isso para o país é um baque moral muito grande. E é um pouco o resultado que a gente vê hoje.